Bom, meus queridos irmãos, vamos então dar início às atividades da noite de hoje, a realização de mais uma palestra, a primeira palestra da semana, dessa semana que se inicia, não é? E pronto. E eu gostaria muito que nesse instante, já que nós estamos nesse silêncio maravilhoso, que as nossas mentes também silenciassem. Que nós esquecêssemos nesse instante de qualquer problema, não é? Que venha a nos deixar angustiados, abalar o nosso equilíbrio interior. E envolvidos nessa suave melodia, vamos orar juntos. Querido amigo Jesus de Nazaré, nesta noite, Senhor, te convidamos para que aqui esteja conosco, nesse instante. Vós, que sois a luz do mundo, a luz desse nosso planeta azul. Que a tua energia de amorosidade possa envolver todo o nosso planeta Terra. Em especial, Jesus, nós te pedimos pelos locais conflituados, sejam eles os países, sejam eles os lares em desequilíbrio, onde as energias de desamor, de desrespeito vibram, porque as mentes que ali habitam ainda não conhecem o teu amor. Ó Jesus, estende também a tua luz aos hospitais, onde em seus leitos irmãos nossos gemem de dor e de aflição, frutos dos desequilíbrios desta ou de outras encarnações. Dai a esses irmãos, querido Jesus, força, coragem, resignação e fé para atravessarem com serenidade esses breves momentos turbulentos que um dia hão de passar, seja aqui continuando na trajetória terrena, seja transportando-se para o mundo maior. Sabemos todos que um dia para lá retornaremos e que vós, com a sua doce palavra, nos disse que dessa terra não partiríamos sem que daqui pagássemos o último ceitil. Por isso, Senhor, dai-nos a coragem da fé para atravessarmos esses momentos. Aqueles, Senhor, que aqui vieram desde pequeno, com suas mentes em desalinho, vivendo as turbulências mentais e os mais ferrenhos processos obsessivos, muitas vezes incompreendidos, não aceitos, relegados de toda sorte. Fortalece, Senhor,
a coragem desses irmãos, para que eles sigam até os últimos instantes. E um dia, retornando à pátria maior, esses aguilhões se rompam e eles encontrem a liberdade de suas almas, que viveram por tanto tempo algemadas. Amigo Jesus, lembra também, Senhor, daqueles que têm os seus armários vazios, daqueles que têm o momento da refeição, o nada, daqueles irmãos, Senhor, que hoje vivem sob as marquisas, deserdados da sorte, daqueles irmãos, Senhor, que não têm coragem de enfrentar as suas querelas psicológicas e que cometem o desalinho do suicídio. Mestre, não nos desampare, nunca. Olha por nós, Senhor, que somos criaturas miseráveis ainda, que nem sempre o bem consegue estar pululando em nossas almas. Vez por outra, Senhor, fraquejamos. E o homem velho insiste em voltar, deixando que as dores da alma, que nascem pelos vícios de todas as ordens, ainda venham sobrepujar o teu evangelho de amor. Oh Jesus amigo, invade toda essa instituição, Senhor, com o teu amor, que todos os que aqui estão e os que nesse instante nos assistirão pelos canais do YouTube possam sentir a tua amorável presença. Abençoa, Senhor, o nosso irmão, que esta noite falará para nós sobre a vida contemplativa. Nós te agradecemos, Senhor, por essa energia tão boa que já se faz neste ambiente. Agradecemos aos responsáveis espirituais por esta casa, ao nosso irmão Pititinga e toda a sua equipe, a todos os irmãos, amigos espirituais de cada um de nós que aqui está presente. Que leve também aos nossos lares essa energia de paz e a todos os corações que necessitem dela. Que Deus nos ampare e nos proteja, hoje e todo sempre. Que assim seja. Querido irmão Marcelo, convidamos nesse momento para que se faça presente aqui para nos falar sobre vida contemplativa. Seja bem-vindo, meu irmão. Os microfones da CEGEP são todos. Boa noite a todos os irmãos de Ideal Espírita, aos presentes, aos irmãos que se encontram nessa live, que possamos sentir a presença do Mestre Jesus entre nós. E hoje vamos refletir um pouco acerca do tema vida contemplativa. Contemplar. Nós podemos contemplar o dia, contemplar a noite, contemplar um filho, um companheiro, contemplar uma companheira, contemplar um animalzinho de estimação,
contemplar momentos importantes que fizeram parte da nossa vida. Podemos contemplar boas lembranças, só que no contexto evangélico cristão, quando nós falamos em contemplar, estamos falando diretamente em elevação, em aproximação ou na busca do divino, em um estreitamento com o sagrado, em um estreitamento com algo maior, com a força maior. Resumidamente, que nós chamamos Deus, estado de contemplação, ou a busca de Deus, a conexão com Deus dentro de nós. E vida contemplativa já é algo que precisamos compreender, porque já entra a questão de tempo, de espaço. Mas antes de entrar nesse mérito, vamos buscar a etimologia da palavra contemplar. Separei aqui propositalmente contemplar, que está relativo ao tempo, né? Que é uma menção de observar, de admirar ou de considerar algo ou alguém. Eu posso contemplar alguém ou contemplar algo, definido ou indefinido. É um estado de contemplação. E quando nós separamos essa palavra aqui em contemplar, precisamos buscar o com, né? Esse prefixo com, como simultaneidade, ou seja, algo paralelo ou uma sincronicidade que nós buscamos ou que nós criamos, ou seja, algo ao mesmo tempo, um envolvimento. Isso é que esse prefixo com traz na palavra. E templar é uma palavra muito antiga que vem do latim, que vem da palavra templo. É muito antes do cristianismo, vem desde o politeísmo, ou seja, das crenças em vários deuses, quando os sacerdotes romanos, ao ar livre, pegavam o seu cajado e circundava uma área, ou riscando no chão, ou mesmo uma linha imaginária no ar, e naquele centro ele se prostrava para fazer suas predições, suas adivinhações, em virtude de nuvens que se deslocavam, pássaros que voavam no ar, enfim, dentro da sua crença. E vem essa palavra templo, onde mais tarde, dentro do judaísmo, constrói-se edificações que atribuiu-se o nome de templo, dessa palavra templo, porque local sagrado, ou casa de Deus, ou local destinado à adoração, ou morada de Deus, enfim, foram-se adquirindo vários significados para a palavra templo. E contemplar é criar uma simultaneidade, né, com o templo, trazer para mim esse espaço à adoração divina. Então, conexão com o divino. Isso é o significado que nós temos da palavra de contemplação dentro da religiosidade e principalmente dentro do cristianismo. Mas nós vemos que já trazemos isso de outras épocas, né, de outras crenças. E quando nós falamos de tempo, né, tempo é a duração das coisas. Quanto tempo dura? Tempo é o espaço entre um acontecimento e outro, o tempo é período. E momentos contemplativos, ou vida contemplativa, como o tema de hoje é vida de contemplação, não é momentos de contemplação. O que é que difere aí desses dois pontos? Momentos é algo que tem um início e um fim, né? Que nós sabemos onde começa e onde termina. Quando nós falamos em vida, fica algo subjetivo, é algo atemporal. Uma vida contemplativa, subentende-se que eu estou a todo tempo em contemplação. Estou a todo tempo em contemplação, se tornando algo
foge do necessário, ou seja, o pilar que move a minha vida é a contemplação. Eu tenho uma vida contemplativa. E isso hoje é mais raro, mas há muitos anos atrás, na Idade Antiga, principalmente no Oriente, vários povos viviam em contemplação, se reuniam em grandes grupos e tinham uma vida contemplativa, simplesmente reunido em mosteiros, em templos, para contemplar. Entendiam que esse estado contemplativo de um grupo, eles formavam um todo em busca da felicidade. Achavam que isso era a conexão com o divino. Achava que isso era tão sonhada salvação. Eu viver em contemplação com Deus. Eu criar uma intimidade com Deus. Porém, anos depois, Jesus veio para desconstruir essa ideia. Como assim que Jesus desconstruiu a ideia de contemplação? Jesus não destruiu a ideia de contemplação. Jesus desconstruiu a ideia de vida contemplativa. É completamente diferente. Eu viver dentro de minha casa, eu viver dentro de um centro espírita, eu viver dentro de uma igreja, seja ela qual for, dentro de um mosteiro, simplesmente em contemplação, né? Como é que nós fomos buscar isso? Está no Evangelho. Lembrando que esse Deus, que esses irmãos que viviam em estado constante de contemplação, o próprio Criador trabalha constantemente, né? Trabalha constantemente, criando, né? Trazendo benesses para toda a criação. O próprio Jesus, para quem gosta de estudar, não é ler o Evangelho, fica claro que contemplava, orava por alguns momentos. Nós, se lermos os quatro livros dos evangelistas, em momento nenhum diz que Jesus ficava só em oração, só em oração. Jesus trouxe a ação. Jesus se movimentava. E em duas passagens muito interessantes, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, ele ensina aos seus discípulos. Ele diz: não vão aos gentios nem aos samaritanos, mas só as ovelhas perdidas de Israel. Quando ele fala vão, é um verbo de movimento, de ir, de caminhar. Ele não fala, olhe, vão para um templo orar, vão para a casa de vocês e fiquem orando pelos gentios ou pelos samaritanos ou por quem quer que seja. Eles vão a eles, vocês precisam ir até eles, né? E diz: anuncie-lhe o reino do céu está próximo, ou seja, olho no olho, corpo a corpo, não só pela palavra, mas também pelo exemplo, né? Isso é movimento, isso é ação. E ele segue dizendo aqui, nos versículos seguintes: cure os doentes. Isso é estado contemplativo, curar os doentes? Não, é atender, né? É o passe magnético, é o auxílio material, é o auxílio moral, né? Dê vida aos mortos, né? Mortos espiritualmente. Não vamos achar que é ressuscitar a carne, né? É quem está morto em espírito, né? Em desespero, em depressão, é dar vida aos mortos, né? Aqueles que estão mortos em espírito, desacreditados da vida. Sare os leprosos, expulse os demônios e dê gratuitamente, tal como gratuitamente recebem. Isso é o que, meus irmãos? Ação, é movimento. Isso não é contemplação, isso não é vida contemplativa. Com isso, Jesus não disse para se afastar da contemplação, para não ter momento de oração, né? Momento de adoração, momento de ressignificação da caminhada. E tem outro ponto importante, falamos de Mateus, no Evangelho de Lucas, tem também um trecho que fala que é a missão dos 70, não sei alguns aqui já teve a oportunidade, onde Jesus chama 70 seguidores ou 70 discípulos e separa de 2 em 2 e fala: olhe, vocês 2 vão para Maria Preta, vocês 2 vão para Andaiá, vocês 2 vão para o centro da cidade, vocês 2 vão para o Mutum, enfim. Separa de 2 em 2 e diz: eu lhe envio como cordeiros para o covil de lobos. O que é que ele quer dizer? Vocês vão enfrentar muita dificuldade, vocês vão
levar o evangelho, vocês vão buscar as ovelhas perdidas, vão encontrar pedreira pela frente, mas força e fé, vamos nos encorajar. Não podemos ficar aqui prostrados, pedindo ao Pai para que mude, somos nós que mudamos, né? Primeiro, nos mudamos, para depois buscar auxiliar a mudança do outro, através da ação. Seguindo, vamos agora para o livro dos Espíritos, né? Na parte terceira das leis morais, no capítulo 2, nós temos a lei de adoração. Na parte terceira do livro dos Espíritos, nós temos todas as leis morais, né? O código de conduta trazido pelo divino, né? Como nós devemos agir. Porque nós que fazemos as nossas escolhas, temos o nosso livre-arbítrio. Não somos obrigados a nada, mas existe um código de conduta. Agora, cada um segue ao seu tempo e segue se quiser. Se não quiser, paciência. Em algum momento, nós vamos buscar esse caminho. E aí, Kardec faz a pergunta para a espiritualidade a seguinte: tem perante a Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Foi Kardec que quis dizer. Kardec lança essa pergunta para a espiritualidade. Me diga uma coisa, aqueles irmãos que ficam em oração, só pensam no bem da humanidade, está acontecendo aí essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, entre judeus e palestinos, aquele irmão que fica 7 dias na semana, come, bebe água, dorme, e o resto do dia fica só, seja de joelho, deitado, sentado, não importa, olhos fechados, abertos, não importa, mas só em oração, pedindo para que aquela guerra acabe. É meritório isso? É meritório isso? Olha o que a espiritualidade responde: não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhes impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Mas como assim? Obviamente que nas minhas preces e nas minhas orações, eu preciso vibrar, eu preciso mentalizar para que se chegue à paz. Mas e o meu vizinho do lado, que está em depressão? O meu colega de trabalho, que está atribulado por qualquer situação física, espiritual, que está pensando em se suicidar? Dentro da minha casa, meu companheiro, minha companheira, meu filho, meu relacionamento, será que eu estou enxergando? Ou só estou pensando, claro, não desmerecendo, nessas tribulações que estão acontecendo do outro lado do planeta, que também nós precisamos estar sensíveis. Mas e ao nosso redor, do meu lado? E a guerra interior que está acontecendo dentro de mim? Será que esse estado contemplativo ao qual eu me coloco não é uma fuga para jogar para debaixo do tapete a guerra que está acontecendo dentro do meu coração? Precisamos refletir. Estado de contemplação, vida de contemplação e momentos de contemplação, né? O livro dos Espíritos, quero fazer uma ressalva aqui, quando nós falamos em questões de livro dos Espíritos, Evangelho e principalmente a doutrina espírita dentro da filosofia espírita, não está aqui para inquirir ninguém, para julgar ninguém. Somos livres para agir, somos livres para escolher, isso é livre-arbítrio, né? A proposta da doutrina espírita, não só dessa casa, do movimento espírita, como filosofia, é o aperfeiçoamento moral do indivíduo. É o aperfeiçoamento moral nosso. Nos dá essa base. Agora as escolhas são nossas. Jamais nós estamos aqui para julgar
Se qualquer um dos senhores ou das senhoras, ou até eu, vejo que nesse momento eu quero viver em estado contemplativo, eu não preciso mais trabalhar para prover meu alimento, para prover minha existência, eu não preciso mais trabalhar, eu quero ficar 7 dias da semana, ou em minha casa, ou no centro espírita, em oração. É uma escolha minha, mas eu preciso conhecer as leis de causa e efeito ao qual eu estou submetido. Paciência. Não é a doutrina, nem o outro irmão que tem que dizer se eu estou certo ou errado. Eu preciso estar esclarecido, né? Que nós somos donos das nossas vidas. Somos nós que pavimentamos o nosso caminho. O Evangelho nos dá um direcionamento. E cada um de nós tem um momento para despertar. Cada um de nós está numa condição intelecto-evolutiva. O outro não pode exigir de mim que eu acompanhe as suas decisões ou a sua evolução moral. Pode ser um espírito que já seja um espírito muito mais velho, não um irmão mais velho cronologicamente nessa encarnação. De repente, nós podemos ter aqui um jovem de 15, 16, 17 anos, que é um espírito que já encarnou muito mais que uma pessoa que nessa encarnação atual está com 60, 70, 80 anos. Então, é um espírito mais experiente. É um espírito mais vivido e com muito mais experienciação, muito mais vivência e aprendizado. Então, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Mas precisamos ir buscar. E seguindo em vida contemplativa, não momento de contemplação. Se pararmos para refletir, dentre as leis morais que o Evangelho nos traz, ela é uma antítese, fica contrária, não que precisamos exigir do outro, mas é contrária a várias leis divinas. A vida contemplativa é uma antítese com lei de sociedade. Vou falar um pouquinho de cada lei mais à frente, logo em seguida, mas vou fazer logo um preâmbulo aqui. Por que eu quero viver socialmente? Se eu fico circunscrito, ou só aqui ou dentro da minha casa, eu deixo de estar convivendo lá fora e buscando oportunidade, ou aproveitando, melhor dizendo, a oportunidade de transformação e crescimento através do outro. Não é isso? Segundo ponto é contra a lei de progresso, porque eu fico estagnado. E lei de trabalho também. Se eu fico em contemplação, vida contemplativa, a gente lembra muito o quê? De apatia, de ficar parado, de ficar, entre aspas, no marasmo, né? De fugirmos do trabalho. Estou vendo aqui um companheiro ali, já pensou se seu Carlinho ficasse aí 7 dias da semana lá na casa dele, em vida contemplativa, e a sopa aí, como é que ficaria, hein, seu Carlinhos? Falar com o senhor e seus irmãos aí que cuidam maravilhosamente dessa sopa do Pititinga aí, 80 irmãos aí, né, seu Carlinhos, a cada rodada aí. Se seu Carlinhos, seu Nazaré e um tanto outros aí tivessem vida contemplativa, não, já estou aposentado, estou com burro na sombra aí, né, seu Carlinhos, tranquilo financeiramente, não preciso mais me movimentar. E como ficaria esses 80 irmãos que tomaram sopa essa semana aí? Seu Carlinhos, eu tenho certeza que tem momento de contemplação, me passa muita oração bonita, mas momento de contemplação. É diferente de vida contemplativa. E por fim, a vida contemplativa é uma antítese da lei de amor ao próximo. Mas eu posso dizer, não, é minha forma de amar. Eu estou me aproximando de Deus, eu estou me conectando de Deus, mas aí nós esquecemos da cláusula pétrea ou do maior mandamento que Jesus nos trouxe: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como é que eu amo o próximo se eu ficar recluso dentro de um cofre? Como é que fugindo das realidades da vida? Por natureza, nós, humanos, somos animais gregários. Isso desde a pré-história, desde os homens das cavernas. Num primeiro momento se juntaram para a questão de sobrevivência, de se defender de predadores, de aumentar a prole, de proteger a sua prole. E
Por consequência, fomos desenvolvendo sociedade, fomos nos aproximando uns dos outros, e nisso fomos se tornando, já vem em nós, as leis divinas já estão gravadas em nossa consciência, e percebemos e apercebemos a necessidade de viver com o outro, não só em comunhão conjugal, companheiros, companheiras, mas como sociedade, como grupos. Não conseguimos viver isoladamente em sã consciência, quando realmente estamos buscando o verdadeiro significado da vida. Porque o isolamento, meus irmãos, de repente, é uma fuga do trabalho no bem, né? É uma fuga de possibilidade evolutiva, né? É alguma maneira que, consciente ou inconscientemente, nós nos desviamos da condição de co-criadores, principalmente nesse momento de transformação. Sempre a humanidade esteve em transformação. Intelectual não se fala. Os últimos 50 anos, nós crescemos intelectualmente muito mais que desde que o homem surgiu há 2.500.000 anos aqui na Terra, 500 mil anos aqui na Terra, nos últimos 50. Intelectualmente dominamos o espaço, fomos à Lua, já estamos com 2027 ou 28, já pretendemos pousar em Marte, criar colônias no espaço, dominamos as micropartículas, as nanopartículas, né? Criamos aparelhos maravilhosos que conseguem escanear o corpo humano e ver onde nós temos necessidade de cura, fisicamente falando, mas moralmente ainda caminhamos muito pouco. Caminhamos muito pouco, porque olhamos muito para fora, mas ainda olhamos pouco para dentro. Ainda não ressignificamos muito a nossa vida. Então vamos falar um pouco dessas 4 leis aqui, rapidamente, trazendo questões do Livro dos Espíritos, para poder refletirmos e percebermos o quanto a vida contemplativa vai de encontro, destoa com os mandamentos divinos, com os ensinamentos do Mestre Jesus. Quando nós falamos de lei de sociedade, quando nós falamos em agregar, em caminharmos juntos, nós vamos trazer aqui uma pergunta também que Kardec faz à espiritualidade. Questão 766. Kardec pergunta: a vida social está na natureza? Olha o que os espíritos respondem: certamente, claro que sim. Deus fez o homem para viver em sociedade e não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não nos deu a palavra em vão. Segundo o cientista Charles Darwin, ele nos trouxe que a maior aquisição humana, nós estamos falando desde quando o homem está aqui na Terra, a maior aquisição humana é a comunicação. Porque quando chegamos aqui, estávamos no primitivismo, né? Como Homo erectus, né? Como Homo habilis, não tinha essa comunicação fluídica que nós temos aqui. Vocalizávamos como os animais, pequenos sons, né? Mas quando chegamos ao Homo sapiens, ao homem que sabe, ao homem que realmente pensa, que raciocina, nós começamos a desenvolver vocábulos aos quais o outro passa a compreender o que nós estávamos querendo transmitir. E para Charles Darwin é isso, é a maior aquisição. O segundo é o fogo, o domínio do fogo, mas o primeiro é a comunicação. E o próprio Livro dos Espíritos fala que não foi em vão que Deus nos deu a capacidade de nos comunicarmos. Somos seres gregários para viver em sociedade, para podermos trocar informações.
Na pergunta seguinte, Kardec faz: é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Chega para a espiritualidade, quem quer se isolar? É contrário à lei da natureza, à lei natural, à lei de Deus? Os espíritos falam, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Ninguém cresce sozinho. Ninguém consegue caminhar sozinho. A escada evolutiva, não é quando eu falo escada, pelo amor de Deus, não vamos subentender que é para pisar em cima do outro. Mas a escada de crescimento nosso é o outro. O outro que é a alavanca que nos impulsiona. O outro ou os outros é que são o combustível, o motor que nos leva à ascensão. Que é com essa possibilidade que nós crescemos. Continuando ainda na lei de sociedade, questão 769, concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, ou seja, é uma lei divina, é natural a vida de relações. Mais uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Olha que interessante o que Kardec fala. A lei de sociedade, né? A vida social está no homem, é natural, né? Como também o gosto, cada um aqui tem um gosto diferente. Pode ter certeza, cada um aqui tem um gosto diferente. Ele fala, mas cada um da gente tem um gosto. E aquele que prefere o isolamento, aquele que gosta de se isolar, não quer contato, né? Isso aí também não é dele, né? Não é a satisfação? Olha o que os espíritos respondem. É uma satisfação egoísta. Também não há homens que experimentam satisfação na embriaguez? Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Olha que interessante. Ele fala, não existe pessoas que têm satisfação em usar entorpecente? Não existem pessoas sádicas que gostam de ver os outros sofrer? É um gosto. Mas e o outro? E quando nós pensamos em coletividade, em enxergar o outro, nos colocar no lugar do outro? Muito bom, né? Interessante aí o que esses irmãos nos trazem. E para finalizar a lei de sociedade, questão 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? Ele diz o seguinte: hoje o mundo aí nós estamos vendo droga, violência, nós estamos vendo um monte de coisas aí que uma grande parte da população não concorda. Guerras, eu digo, eu não concordo com essa situação, isso aqui está muito violento. Eu vou procurar uma casinha lá na Serra da Jiboia, aqui perto, dentro do mato, onde tem a água, onde tem alimento, que eu não quero me envolver com nada que está passando ao redor, porque eu não quero me contaminar com isso. Mas aí a espiritualidade é duplo egoísmo. E cadê o seu papel transformador? Se eu tenho a consciência que aquela situação não é a ideal a nível moral evolutivo, eu tenho que fazer a minha parte. Aí não sou eu, se eu estou olhando só para o meu umbigo, eu deixei a situação me mudar, me afastar do meio social. Eu tenho que pensar diferente. Sou eu que tenho que mudar a situação, não deixar que ela me mude, né? Deixar o circo pegar fogo e cair fora. Eu tenho que agir como bombeiro. É esse que é o nosso projeto de vida. E seguindo aqui, vamos partir agora para a lei de progresso. Tenho mais 10 minutos, Geni? Lei de progresso, que é uma antítese, que a vida contemplativa também é uma antítese à lei de progresso. Vamos ver o que é que a lei de progresso fala? Olha a pergunta de Kardec. A força para progredir
áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas um fruto de um ensinamento? Kardec diz: a lei de progresso está dentro de cada um de nós, ou nós aprendemos durante a nossa caminhada com pais, com professores, com a sociedade, com os amigos. Aí a espiritualidade diz: o homem se desenvolve por si mesmo. Nós temos as leis morais e divinas gravadas na nossa consciência, isso é fato. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Olha, a cereja do bolo está aqui, viu? Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Vida contemplativa é uma antítese. Numa sala de aula, não é dar pesca ao outro na prova, não, por favor, viu? Não é isso, não. É auxiliar no aprendizado. Aqueles que têm mais facilidade em uma determinada matéria, estender a mão para o outro, né? Fortalecer, vamos juntos, vamos conseguir. É assim na nossa caminhada do dia a dia. Quem tem a maior capacidade em desenvolver certas virtudes, que não somos imperfeitos ainda, mas cada um tem mais um dom, né? O dom do auxílio, o dom do perdão, da fraternidade, da caridade, do amor, da indulgência. É tentarmos disseminar onde nós temos esse potencial já um pouquinho mais desenvolvido que o outro. Lei de trabalho, ele fala o seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Nós precisamos realmente trabalhar. Ninguém gosta de falar de trabalho, né? Porque isso é uma questão cultural que nós trazemos desde lá da Idade Antiga. Trabalho era castigo, né? Quando existiam as castas, quem trabalhava era escravo. Os senhores não trabalhavam, não. Quem trabalhava era escravo. Então, deixamos de enxergar o trabalho como algo digno, algo para prover o nosso sustento, algo que nos dá prazer e orgulho, independente de qual seja o trabalho até voluntário. Isso principalmente por amor. Hoje isso já está um pouco mudado, mas na Idade Moderna, um pouco atrás, na Idade Média, trabalho era castigo. Quando se falava em trabalhar, imagine que situação difícil. Minha irmã está rindo ali, morrendo de rir, né? Mas trabalho é maravilhoso. Existe hoje ainda. Quando as pessoas falam em trabalho, meu Deus do céu, domingo de noite está em depressão. É verdade. Porque nós criamos isso. Mas o trabalho dignifica de todos os aspectos. É através do nosso suor que botamos pão na mesa, do nosso suor que nós podemos até auxiliar o outro incapaz para o trabalho, né? Então, a necessidade do trabalho é a lei da natureza, pergunta Kardec, né? Aí, olha isso que diz: o trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Vou fazer um parêntese rapidamente. O que é felicidade? 3 pilares. Materialmente falando, quem lembra? A posse do necessário. Isso é felicidade. Mas sempre nós queremos um carrinho novo, um celular novo, uma televisão nova, uma casinha mais... É justo. Pela lei de trabalho, nós precisamos... Isso é progresso, né? Mas nós sempre estamos querendo mais um pouquinho, né? É natural, isso não é ruim, não. Mas se a gente estiver tranquilo, não é o comodismo, não é partir para a preguiça, não. Mas se eu tenho o necessário, o que passa disso eu posso partilhar. Mas ainda não estamos nessa condição evolutiva. Isso materialmente falando. Espiritualmente falando, o que é felicidade? Paz de consciência. Paz de consciência. E o terceiro pilar? Fé no futuro. Porque se não existir futuro, imagine se eu achasse que não ia acabar tudo hoje, eu não ia mais existir, não tem reencarnação, agora de noite, quando eu saísse do centro aqui, eu ia tocar o terror nessa cidade aqui. Por quê? Não tinha nada mais a... Eu vou aproveitar o agora, imagine. Ia sair furando sinal vermelho aí, dando contramão, ia correndo até Salvador e voltava, porque ia acabar mesmo.
Mas a fé no futuro é um pilar maravilhoso para a busca da felicidade. Vamos continuar no nosso tema aqui, lei do trabalho. Olha a outra pergunta. Só devemos entender por trabalho as ocupações material? Claro que não, óbvio que não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação é útil, toda ocupação útil é trabalho. E quando nós caímos na apatia, quando nós caímos na dita vida contemplativa, nós não estamos trabalhando. Não é momento de contemplação, por favor. Para ninguém sair daqui falando, olha, Marcelo falou lá que ninguém precisa mais orar, adorar a Deus, nada. Isso é contra a lei divina, não é isso não. Nós estamos falando em vida contemplativa, né? É fugir do relacionamento. Vou acelerar um pouquinho aqui, que nosso tempo está chegando ao fim. E lei de amor, né? Onde é uma síntese, justiça com amor, com caridade, né? A lei de amor substitui a personalidade, o eu, o olhar só para mim, para a minha persona, para o meu umbigo, pela fusão dos seres. E extingue as misérias sociais. Quando nós pensamos no coletivo, quando nós nos doamos, quando nós partilhamos, pensamos no outro, nós extinguimos muita dificuldade. E quanto mais pessoas pensar dessa forma, nós crescemos exponencialmente esse ambiente de amorosidade, a dita transição. Porque a transição planetária, ninguém fica de braço cruzado, o planeta vai mudar. Não. A transição é dentro de cada um de nós. E o somatório dessas energias é que muda o meio, é que muda o ambiente. E ditoso ou feliz é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Estamos longe ainda disso, mas estamos caminhando. Só precisamos dar mais um pouquinho de foco, né? E amar é lapidar o que somos. E grifei aqui de amarelo. Entregar o melhor de nós aos outros, até quando não recebemos o mesmo em troca. E entregar ao outro, nós só podemos fazer isso com convívio, com corpo a corpo, com caminhar do lado, com percepção, com observar aquele irmão do centro, aquele irmão de dentro de nosso lar, do trabalho, de uma forma diferente. Aquele irmão, ele hoje o comportamento dele está um pouquinho diferente, não é ser invasivo, mas chegarmos de forma amorosa, né? Estar mais perto, isso é nos entregar mais a Ele, é estar atento, que nós podemos ser a luz que aquela pessoa está precisando. E tem 3 pontos aqui para a gente fechar, já estamos fechando, viu, Gene? Gene já mandou um sinal aqui para mim que está na hora de terminar. 5 minutinhos mais. A certeza, a escolha e a dúvida. Para abordar esses tópicos aqui, vamos imaginar, por favor, não se levantem não, viu? Que dividimos aqui em 2 grupos. O primeiro grupo desceu, eu vou dizer ao segundo grupo, olha, nós vamos transferir essas cadeiras para o salão de trás. Eles se organizam como quiserem, cada um pega uma cadeira, fica indo e voltando, alguns irmãos pegam 2 e transferem todas as cadeiras. Sai desse salão, o segundo grupo sobe para transferir essas cadeiras para o salão de trás. Esse segundo grupo se enfileira lado a lado e vai passando de uma em uma cadeira por todas as mãos, rapidamente. Ambos foram eficientes. Por quê? Porque ambos cumpriram a tarefa. Mas o segundo grupo foi eficaz, porque despendeu menos esforços, né? O coletivo decidiu trabalhar juntos. Então, isso vai muito com os caminhos que nós buscamos para um mesmo resultado. Aí agora eu vou contar a história, depois das cadeiras, para a gente fazer a correlação. Diz que Buda estava reunido com alguns discípulos e logo pela manhã chega um rapaz e o pergunta: ô mestre, existe Deus?
Ele, claro que existe Deus. E aquele rapaz sai reflexivo, pensativo e vai embora. Por volta do meio-dia, um segundo rapaz chega até Buda e diz: mestre, existe Deus? Ele olha para aquele rapaz e diz: não existe Deus. E os discípulos observando, o rapaz vai embora. Ao entardecer, chega uma terceira pessoa com a mesma pergunta: mestre, existe Deus? Ele olha e diz: você que vai ter que decidir se existe ou não existe. São essas três situações aqui: a certeza, a escolha e a dúvida. Pessoas são diferentes e cada uma chegará a Deus pelo seu próprio caminho. Um discípulo mais reflexivo vai até o mestre, mestre, o senhor que pega tanto o amor ao próximo, a fraternidade. Chegaram 3 pessoas aqui hoje durante o dia com a mesma pergunta, e o senhor respondeu de forma completamente diferente. Ficou perplexo, porque não condizia com o código de conduta moral do mestre, o mestre falar dessa forma, mentir. Aí o mestre sabiamente volta para o discípulo e fala: o primeiro acreditará na minha palavra. Conhecendo a percepção daquele rapaz, ele disse: existe Deus, porque o perfil dele era aquele já que só precisava de um empurrãozinho, de um incentivo. Ele precisava ouvir aquela certeza. O segundo era o cara do contra. O Buda sabia, aquele cara do contra. Se você dissesse que o céu era azul, ele dizia que era vermelho. Você dizia a ele que a bola era redonda, ele dizia que era quadrada. Se Buda dissesse que existia Deus, qual era a tese dele? Não, eu vou tentar provar que Deus não existe. Aí, sabiamente ele disse: não existe Deus. O cabra lá disse: não existe, não, eu vou provar a esse cara que existe Deus. E aí vai buscar o divino. E o terceiro, que é o que eu mais gosto e me identifico, que eu vejo muito em relação à doutrina espírita, quando o Buda diz: você que vai ter que decidir se existe Deus ou não. Só acredita naquilo que é capaz de decidir por si mesmo. Isso é um grande ensinamento para nós. Nós precisamos despertar para sentir, principalmente, que somos cabeças pensantes. Eu não posso estar aqui dizendo: olha, Alberto me falou dentro da doutrina que tal. Não é duvidando de meu amigo Alberto, que é um irmão muito intelectualizado. Mas eu preciso buscar a minha verdade. Eu preciso me aprofundar, buscar informações, Até o próprio Kardec, obviamente, nós podemos. Esses literatos aí que nós temos, Leon Denis, enfim, um monte aí, questões científicas, filosóficas, até religiosas. Tudo que a doutrina espírita, meus irmãos, além de ciência, é filosofia e além de religião, é filosofia e a ciência. Nos permite o questionamento, nos permite a busca da nossa verdade. Então é isso que nós precisamos, decidir por nós mesmos, não quanto à existência de Deus, mas uma série de questões, uma série de fatores que, para desenvolver o nosso intelecto, para chegarmos, seja ao Criador, chegarmos à transcendência, buscar Deus, não em um lugar circunscrito, buscar Deus dentro de cada um de nós, à nossa maneira. Então, por isso que isso nos traz uma grande lição. E quando falamos em contemplação, obviamente não poderíamos deixar de falar em adoração, que é a mesma coisa quando nós falamos em adoração. E adoração, em elevação, temos que ter cuidado muito com as formas. Porque quando nós falamos em adorar, propositalmente também separei aqui, o prefixo ad quer dizer de aproximação, na construção da palavra. E orar quer dizer exprimir, falar, pensar, é alguma emanação.
Então, é uma aproximação através da emanação psíquica, oral, seja o que for, expressão corporal, o que for, mas tudo que seja intencional e parte do nosso psiquismo, parte da vontade e da intenção. Isso é adoração. Então, não podemos esquecer nesse momento, lá do Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, quando 2 irmãos estavam dentro do templo, adorando, em oração, adorando. O primeiro era quem? Um fariseu, um homem que vivia dentro do sinédrio, um homem que vivia dentro do templo, em vida contemplativa, só com os pergaminhos com as leis de Moisés debaixo do braço, né? Estudando, elevando o pensamento a Deus, e ele, o que está escrito lá no Evangelho, ele fala: ó Deus, eu sou caridoso, eu dou dízimo, eu estou constantemente aqui, nesse templo, em oração, isso de forma altiva, de forma soberba, né? Eu sou um cara do bem. E do lado dele um publicano. O publicano é cobrador de imposto, né? Era um auditor fiscal que nós temos hoje aí, que ninguém gostava, que quem gosta de pagar imposto? Ninguém. Então o cobrador de imposto do lado, que não andava na igreja, ele fala: eu não sou como outros aí, né? Pecadores, eu sou um cara do bem, agora de forma orgulhosa, né? Hipocrisia, vaidade e orgulho. Já o cabra do lado, o cobrador de imposto, humildemente, com a fronte baixa, em sinal de humildade e respeito, eleva o pensamento ao Altíssimo e fala: eu sei o quanto pecador eu sou, quantas falhas eu tenho a consciência que preciso melhorar e quero melhorar, me ajuda. E aí ele fala de adoração. Aí Jesus pergunta: quem é que está justificado? É o cara que está em vida contemplativa ou não? Então, quando nós falamos de lei de adoração também, que é uma das leis divinas e está na parte 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a busca pelo sagrado, é a busca pelo divino, é a aproximação com Deus. Precisamos sim, precisamos ter momento de contemplação, que é onde carrega, como nós precisamos carregar a bateria do celular, é onde nós carregamos nossa bateria, é onde nós potencializamos a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem para desenvolver o nosso trabalho com o outro. Então, precisamos associar elevação de pensamento com nobreza de procedimento. Se eu só elevo o meu pensamento, sem ação e sem procedimento, é melhor ficar assistindo novela e jogo, porque eu estou jogando o meu latim fora. Estamos falando em condição evolutiva. Não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos falando em fundamentos do Evangelho de Jesus. O nosso caminho é o outro. O nosso caminho é o outro. Então, meus irmãos, só fechando, nós temos aqui essa relação aqui, relação social, está diretamente ligada a crescimento evolutivo. Para que nós encarnamos aqui nesse planeta? Para que nós já reencarnamos inúmeras vezes? Qual é o motivo? É para amar? É para ajudar o próximo? Não, só para evoluir. Mas como é que nós evoluímos? Através do próximo. Se não precisasse das relações sociais, não teria encarnação. Ficaríamos todos no plano espiritual, estudando. A encarnação é para isso, para nos desafiar, para o outro dizer que a gente é feio, para encontrarmos aquele que nos agrediu, aquele que nos colocou na guilhotina, aquele que nós colocamos fogo no corpo dele lá atrás. São essas relações que nos fazem crescer. Através do convívio, do perdão, do aprendizado, do desenvolvimento de virtude. Quando eu retorno para a pátria espiritual, com esses processos sanados ou ao menos amenizados, eu evoluí. Já venho na próxima de uma maneira mais tranquila, com outras situações a serem resolvidas. Então, eu vou pedir a todos, chegamos ao fim, eu vou pedir que permaneçamos em silêncio, para que mantenhamos a vibração desse ambiente. Muito obrigado, muita paz e muita luz a todos.
Que maravilha. Gene, vamos soltar os nossos avisos. Muito obrigada, Marcelo, por esta maravilhosa palestra, não é? Quantos esclarecimentos, quantas reflexões sobre as escolhas que nós devemos fazer na vida. Foi muito transparente o que Marcelo nos trouxe. As escolhas de ficarmos em adoração apenas, não é? E que se isso traz algum resultado, ou caminharmos, estarmos com nossos irmãos no dia a dia, ofertando o que melhor nós temos para aqueles irmãos que assim o desejem fazer. Qualquer valor será bem-vindo. Vamos colocar em ação o nosso caminhar, não é? De amorosidade e proporcionarmos, então, a essas 120 mães um dia de alegria. Esse é o Pix da CEGEP. E assim, vamos finalizando a doutrinária de hoje, convidando aos irmãos passistas para se posicionarem. E aproveito para chamar o nosso irmão Marcelo para encerrar a doutrinária de hoje com a sua prece final. Muito obrigada a todos. Tenhamos uma excelente semana. Elevemos os nossos pensamentos ao alto. Sentados de maneira confortável. Vamos sentir a presença do Mestre Jesus na nossa frente. Com um olhar sereno. Um sorriso no rosto. Abrindo seus braços a nos envolver. Num abraço amoroso e fraterno. Rabi da Galileia, o quão felizes estamos nesse momento, aqui reunidos, para beber mais um pouco na fonte do Teu Evangelho, para absorver os Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Te pedimos, Mestre amigo, força para enfrentarmos as dificuldades, os obstáculos que encontramos à nossa frente, encarando como meros desafios para o nosso crescimento. Te pedimos coragem, coragem na caminhada, coragem para perseverar, coragem para abraçar aquele irmão em sofrimento, coragem para te seguir. Te pedimos resignação, resignação para compreender que todas as adversidades, todos os momentos que supomos que acontecem para dificultar, que acontece como algo malfazejo para nós, são provações, são expiações e fazem parte da nossa caminhada. Mestre amigo, nos dá sabedoria para olhar para o outro de forma amorosa, de forma fraterna, enxergando possibilidade de crescimento, enxergando como companheiros de caminhada. Fortalece a equipe espiritual dessa casa, todos os trabalhadores encarnados e desencarnados,
para que continuem na labuta incessante, com muito afinco, com muita dedicação e com muito amor. Que essa casa possa perseverar, está sempre de portas abertas para acolher todo o que aqui chegue, independente de credo, de condição social, cultural. Aqui é uma casa de acolhimento de irmãos, encarnados ou desencarnados. Que essa luz que nos envolve nesse momento possa espargir por toda a nossa cidade, por todo o nosso planeta, e que possa nos acompanhar até os nossos lares. Que sejamos condutores do bem, que sejamos os verdadeiros ceareiros do Cristo, os trabalhadores da última hora. Que tenhamos uma noite de muita paz e muita luz, e assim seja.